Muito bem, boa tarde a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Gestão de Custos e Consumo de Energia no Varejo, uma parceria da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e CPFL Soluções, sob a organização e realização da Informa Markets. O meu nome é Fabiana Estrela, eu sou diretora de capacitação da Associação Brasileira de Franchising e agradecemos desde já pela sua participação. É importante também reforçar que a interação de vocês nos enviando perguntas aqui no chat é muito bem-vinda, então fiquem à vontade. Se a gente demorar um pouquinho para ver as perguntas de vocês é porque estamos aqui envolvidíssimos na nossa discussão aqui sobre energia, afinal de contas a gente vai olhar para o consumo de energia a partir da ótica do varejo, mas é algo muito importante para todos nós como comunidades. A gente não vive sem energia, a gente não produz sem energia, né? Então a gente precisa realmente conversar sobre isso, trazer para a pauta e entender como que cada um de nós, como pessoa física ou pessoa jurídica, pode contribuir para que a gente consiga fazer um uso mais sustentável da energia e consiga pensar nesse uso também trazendo soluções e trazendo melhorias para a qualidade de vida de todo mundo e dos nossos negócios também, né? Então, por isso que é tão importante que vocês participem mesmo e façam perguntas. A gente vai fazer o melhor possível para responder as dúvidas e as questões levantadas, e nós também estamos trazendo aqui algumas questões para os nossos convidados. No ano de 2020, o varejo brasileiro teve um desempenho que pode ser comparado a uma montanha-russa. Todos nós vivemos isso juntos, né? Quando se observa as diferenças setoriais. O setor de materiais de construção teve o melhor ano da sua história e o de food service, um ano bem ruim. Com o avanço da vacinação, além da flexibilização das medidas restritivas em todos os estados, vemos um aquecimento do setor, o que foi refletido no consumo de energia também. Segundo dados do mercado, o comércio e varejo registrou seu maior consumo de energia no ano, encerrando setembro com alta de 6,45% em relação a agosto. Na comparação com o mesmo mês de 2020, a alta foi de 8,80%. Gestão de custos sempre foi ponto de extrema importância em qualquer negócio e não podia deixar de ser no varejo, né? E ainda mais relevante neste momento em que a gente vivencia tantas adversidades. A energia é um dos principais custos de diversos segmentos, inclusive do comércio e varejo. Por isso, um planejamento estratégico que tenha uma visão a longo prazo das receitas e despesas é primordial para a saúde dos negócios. Bem, depois de contextualizar um pouco a nossa discussão, a gente tem aqui, então, um time de especialistas que irão compartilhar nos próximos 90 minutos as suas experiências na gestão de custos e consumo de energia, com foco no varejo, com foco no cliente, na comunidade e na sustentabilidade das suas marcas. Representando o segmento de energia e a CPFL Soluções, nós temos o Ricardo Motoyama, diretor-presidente de comercialização, CPFL Soluções. Seja muito bem-vindo. Ricardo. Fabiana, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a Vivi, a Thaís, o Fernando, para discutir esse tema, mediado por você. Acho que falar um pouquinho, eu sou responsável aqui pelo negócio de comercialização da CPFL Soluções. A CPFL Soluções é o nosso braço voltado aqui ao mercado em termos de infraestrutura energética e venda de energia, que a gente chama no mercado livre, não sei se todos sabem, mas existe um segmento de energia no qual você pode optar pelo seu provedor de energia. A CPFL é um dos grandes players nesse sentido. Eu acho que é um prazer estar aqui com todos aqui para poder compartilhar um pouco desse conhecimento e dessas informações. Excelente, Ricardo. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês de estar aqui também com a gente, de fazer essa parceria para discutir um assunto tão específico, mas ao mesmo tempo tão abrangente, né, e que permeia a vida de todos nós. Então, dando continuidade nas apresentações, eu gostaria de apresentar, então, representando o segmento de franquias, o Fernando Toledo, que é diretor de operações de franquias da FiveSec. Fernando, por favor. Boa tarde, Fabiana, muito obrigado. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, com esse time de feras aqui para mais esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós, né? Como você bem mencionou, eu sou diretor de franquias, operações da rede 5ASEC aqui no Brasil. E a 5ASEC é uma rede francesa de lavanderias, mais de 50 anos de mercado. Aqui no Brasil são já 27 anos, a gente está presente em mais de 32 países. E aqui no Brasil é a maior operação no mundo da 5ASEC.
nós temos 489 pontos de vendas e estamos agora caminhando com passos firmes aí para chegar aos 500 pontos até o final do ano. Essa esteira está pronta, vai acontecer. Então, é um pouquinho do que a gente faz aqui enquanto uma rede de lavanderia, e eu vou depois poder compartilhar um pouco mais com todo mundo aqui dos nossos cases, do que a gente vem fazendo. Um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Fernando. Imagino que para esse crescimento, quanto vocês não estão pensando na questão do consumo de energia, né? Bom, junto com o Fernando, representando o segmento de franquias, a gente tem a Viviane Barros, que é diretora de operações do Grupo Trigo, que está crescendo aí bastante também, né, Vivi? Muito Acho prazer. que está fechado o teu microfone, Vivi. Acho que agora eu já liguei, né? Muito prazer, sim, realmente é uma honra estar aqui junto com todos os outros convidados para falar de um assunto tão importante. Eu sou diretora de operações do Grupo Trigo. Para quem não conhece, nós temos o espoleto, né? Que a gente começou todo o Grupo Trigo com o espoleto, operações do Cone Store, que é uma marca japonesa, Le Bon Ton, que é uma marca francesa, e recentemente a gente fez aquisição do China Box e do Gendai. Então, hoje nós temos 620 franquias espalhadas pelo Brasil, alguns restaurantes próprios também, vindo do China e do Gendai, e vai ser um prazer aqui estar contribuindo com essa troca de experiências, e adquirindo também experiências com os outros colegas aqui. Excelente, muito obrigada a todos por terem aceito o convite e estarem aqui generosamente compartilhando o tempo e a experiência de cada um de vocês. Então, eu gostaria de agora convidar a Thaís Zara, que é economista sênior da LCA Consultores, para trazer uma análise do cenário econômico no Brasil para 2022, sem querermos explorar demais a Thaís, né, porque a gente sabe o quanto o nosso país é imprevisível, ainda mais depois de tudo isso que aconteceu aí nos últimos anos, mas a Thaís, com base em toda a sua experiência e da LCA Consultores e dos estudos que eles têm levantado, vai falar com a gente sobre os pontos que devem estar na pauta do planejamento estratégico de 2022 para o segmento varejista. Então, Thaís, contigo agora, por favor. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje, representando a LCA. A LCA é uma consultoria que tem mais de 25 anos de história aí no mercado de consultorias. A gente tem essa parte de análise macroeconômica, e eu faço parte desse time, mas a gente tem também a gente faz também análises de inteligência de mercado, a gente faz também análises de economia do direito, e por isso a gente consegue acabar tendo uma visão bastante abrangente da economia brasileira. Eu vou tentar trazer um pouquinho disso aqui para vocês hoje. Eu vou compartilhar a minha apresentação, vocês já estão conseguindo vê-la? Já sim. Ótimo. Então, pensando aqui, a gente, nesse momento em que as empresas estão pensando em planejamento estratégico, o que vai acontecer com suas receitas, com seus custos no ano que vem, a gente vai falar bastante da parte de custos aqui nesse seminário, mas acho que é importante a gente também entender um pouquinho o que está nos esperando aí em termos de receitas, e a gente começa falando aqui do que nos espera em termos de evolução da economia no ano que vem. Antes da gente analisar o que vai acontecer no cenário para os próximos meses e para 2022, é importante a gente ter a contextualização do que está acontecendo agora, né? Qual que é o contexto atual da economia brasileira? Então, já foi falado aqui, não é surpresa para ninguém, a gente teve uma mudança de mix de consumo, né, direcionando muito dos serviços para os bens. Isso aconteceu não só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. E aí, quando a gente olha a economia global, a gente vê que hoje a gente tem gargalos muito expressivos. Então, falta insumo, falta navio para transportar os insumos, para transportar os produtos prontos. Então, a gente tem uma pressão de custos muito forte no mundo inteiro, porque a gente ainda está com essa demanda por bens mais forte do que a demanda por serviços, né? Aos poucos, a economia global vai recuperando, né? A pandemia vai ficando para trás, os serviços vão voltando,
mas a gente ainda tem esses gargalos muito presentes e atrapalhando o bom funcionamento da economia global. Mas, além dessa alta global de preços, aqui no Brasil, a gente ainda contou com um custo extra, que foi a depreciação do câmbio. Esse gráfico que eu trago aqui é um gráfico que mostra quanto que estaria o real se a gente tivesse acompanhado uma cesta de moedas de países emergentes, né, que é essa linha tracejada vermelha, e a linha azul é quanto o real está hoje. Então, dá para a gente perceber que a gente descolou bastante dos nossos pares, por motivos bastante relacionados ao que está acontecendo aqui na nossa política doméstica, né, questões relacionadas à perspectiva fiscal, etc. Mas o fato é que a gente teve esse aumento de câmbio bastante forte, e, usualmente, quando a gente tinha aumento de preços de custos lá no ambiente global, a gente tinha uma queda do preço do real, e não aconteceu isso dessa vez, pelo contrário, né, o real depreciou, então a gente soma uma pressão de custos que o mundo inteiro está vivendo, a pressão de custos local com a alta do câmbio. Isso se traduz muito rapidamente em alta dos custos industriais e também em inflação mais alta. E a inflação mais alta acaba encontrando uma resposta por parte do Banco Central, que é a de começar a elevar os juros. Então, a gente chega nesse momento, entrando em 2022, né, as portas de 2022, nesse momento em que os custos ainda estão elevados e o Banco Central está elevando a taxa de juros, significando aí uma desaceleração da atividade econômica. Então, passando para o cenário, o que a gente pode esperar a partir do ano que vem? Primeiro, do ponto de vista global, a gente vai encontrar um ambiente que é um pouco mais desafiador para países emergentes como um todo, e Brasil, inclusive. Por quê? A gente teve políticas de estímulos muito fortes durante a pandemia, tanto gastos do governo, né, uma política fiscal, quanto uma política de juros muito generosa, né, taxa de juros em zero, injeção de liquidez, e está chegando o momento de começar a retirar esses estímulos. No momento em que você começa a retirar esses estímulos, a gente começa a ter investimentos que são mais atrativos nos países desenvolvidos, e isso naturalmente tira um pouco de brilho dos países emergentes, torna os países emergentes menos atrativos, e aí um ambiente mais desafiador. A gente imagina que a gente vai ter uma melhora dos gargalos ao longo do ano, mas é uma melhora bastante gradual, tá? Então, a gente começa a contar com essa melhora acontecendo basicamente a partir de meados do ano. Então, ao longo de 2022, a gente ainda vai permanecer com uma situação desafiadora. Por quê? Porque quando entrou a pandemia, a gente teve uma mudança muito rápida, né, de queda de serviços e transferência para bens. Essa volta, ela não acontece da mesma forma, ela tem um ritmo diferente, né? Essa volta acontece aos poucos, e alguns países começam a voltar, e aí tem novas ondas, é o que a gente está vendo na Europa hoje, então ela não é uma volta uniforme. E mesmo que a gente dissesse a partir de amanhã, olha, Covid acabou, todo mundo vai voltar a consumir serviços como sempre consumiu, e aí isso vai provocar uma queda de demanda de bens. Você ainda tem que repor estoques dentro da indústria, então demora um certo tempo para você conseguir, de fato, suavizar todos esses gargalos que a gente tem encontrado. E aí, do ponto de vista do quadro doméstico, a gente tem que levar em conta o que está nos esperando em termos políticos. Primeiro, a grande questão do momento, e que, resolvida essa questão, a gente entra em 2022 num período de certa calmaria, é a questão da PEC dos precatórios. A gente, resumindo aqui basicamente, né, o governo tem um teto de gastos, o máximo que ele pode gastar. Esse máximo, ele era corrigido por uma inflação acumulada até junho do ano anterior, e uma das propostas dentro dessa PEC é você mudar esse indexador para ir até dezembro do ano anterior. Isso vai abrir um espaço para você conseguir gastar um pouco mais no ano que vem. Outra coisa que essa PEC faz é tirar uma parcela dos precatórios. Precatórios é tudo aquilo que o governo tem que pagar por conta de ações judiciais que ele perdeu, né?
você tira uma parte disso de dentro desse teto, e aí você vai viabilizar pagamento de Auxílio Brasil, pagamento ali de algumas emendas para relator. Então, a gente tem uma série de despesas que não estavam cabendo dentro do teto, e a gente tem a expectativa de que essa PEC resolva isso, e a gente consiga ter um pouco mais de visibilidade. Idealmente, essa PEC não seria necessária, você conseguiria acomodar tudo dentro do teto de gastos, mas, politicamente, foi muito difícil fazer essa costura e acabou optando-se por essa solução de você retirar uma parte desses gastos do teto de gastos e aliviar um pouco a situação para o ano que vem. Hoje, existe a percepção de que aprovar essa PEC, conseguir fazer conta, porque vai ser o resultado do governo do ano que vem, quanto que de fato o governo vai gastar, quanto que ele vai... É melhor do que você deixar uma conta em aberto, porque o Auxílio Brasil vai ser pago. E aí, se você não tem o espaço dentro do teto de gastos, você vai ter que editar uma medida de calamidade, alguma coisa que fica muito incerto. Então, hoje, a percepção é que é melhor você aprovar a PEC do teto de gastos e tirar esse tema, essa incerteza da mesa. Tirada essa incerteza da mesa, você tem um período ali de relativa calmaria, de certa moderação, o câmbio pode voltar um pouquinho, e esse período, pensando aqui até 2022, deve demorar, deve ficar até você ter as eleições entrando no radar de vez, porque quando as eleições entrarem no radar de vez, aquela dúvida com relação a qual vai ser o futuro fiscal do Brasil, né, como vai ser a política fiscal do Brasil, volta, e você pode ter uma volatilidade um pouco maior no câmbio. Então, o que a gente está pensando para o ano que vem? Um ambiente externo menos favorável e um ambiente doméstico que tem alguma calmaria ali entre finalzinho desse ano e até começo do segundo trimestre do ano que vem, depois a volatilidade que vocês já conhecem ali ligada às eleições. Boa notícia é que a alta de juro que a gente está vendo e que a gente espera que o Banco Central vai promover, deve fazer com que a gente tenha uma certa moderação da volatilidade. Então, eventualmente, próximo das eleições, câmbio pode chegar ali perto de 5,70, 5,80? Pode, mas com juros mais elevados, fica muito mais custoso você apostar contra o real, então isso tende a segurar um pouquinho mais, evitar que as altas sejam muito maiores, tá? A inflação, ela vai permanecer incomodando, pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem, e depois ela vai cedendo um pouquinho, vai gradualmente recuando. É importante a gente ter noção, quando a gente está falando de inflação, que a gente está falando não dos preços recuarem, a gente não está falando que os preços vão voltar ao patamar pré-pandemia ou qualquer coisa assim. A gente está falando que os preços vão começar a crescer menos, né? A gente já teve um choque muito forte, a gente ainda está nesse período de acomodação, e os preços vão aos poucos se acomodando, e eles vão continuar subindo, mas vão subir bem menos do que subiram nesse ano. Muita coisa contribui para isso, né? Ano que vem, provavelmente, a gente vai ter repasse aí do câmbio muito menor, né? Então, tem bastante coisa que ajuda a gente a ter essa inflação um pouquinho mais bem comportada no ano que vem. E também o próprio crescimento acaba sendo mais moderado, né? A gente está vendo o Banco Central subir a taxa de juros, isso vai provocar um certo esfriamento da economia, então, modera ali, a gente tem um crescimento mais próximo de 1% no ano que vem, que é uma taxa que a gente estava acostumado a ver antes da pandemia, né? Um crescimento mais baixinho. Pensando em consumo, tá? O que a gente está imaginando de pontos positivos para o consumo no ano que vem? Primeiro, o quadro sanitário vai melhorando com o avanço na vacinação. Segundo, alguma descompressão de preços de energia, né? Tirar ali essa bandeira de escassez hídrica, mas, embora a gente possa ter reajustes ordinários mais elevados, né? E isso torne realmente necessário focar nessa parte de custos, a gente tem alguma moderação de alta de preços de alimentos e a gente tem um Bolsa Família vitaminado, que, bem ou mal, pode ajudar bastante a classe D e E, porque a gente está atendendo mais famílias com uma bolsa maior. A gente tem também recuperação do emprego, isso é bastante importante, tá? O emprego hoje, ele já está parecido com o que era no pré-pandemia, está voltando muito rapidamente, estimulado por essa volta do setor de serviços, isso é um ponto bastante positivo para consumo no ano que vem. Por outro lado,
a gente tem alta de juros, que já está começando a afetar o crédito, e a gente tem as famílias ainda bastante endividadas, isso pode moderar o consumo, então atua na outra ponta. E, de todo modo, a gente tem um varejo que vai lidando com essa mudança de mix acontecendo ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai retomando as atividades que foram paralisadas, beneficia um pouco mais serviços, principalmente os ligados a turismo, aqueles serviços prestados às famílias, e do lado do comércio, a gente tem ali alguns semiduráveis que vão sendo beneficiados, porque você tem essa volta do convívio diário, né? Mas, por outro lado, você tem alguns setores que podem ser, de certa forma, prejudicados ou ter sua atividade moderada, porque você já tem um efeito de saciedade, porque você tem, normalmente, uma dependência maior de crédito para esses bens, né? Então, isso pode fazer com que você tenha uma demanda mais contida para eles. Então, qual que é o resumo, né? A conclusão, o que a gente está esperando para o ano que vem e de onde que a gente deve partir? Primeiro, um mundo que é menos favorável. Quando a gente pensa em mundo menos favorável, a gente está falando, olha, mais difícil do câmbio cair muito, porque a gente tem um mundo que não ajuda tanto. Os gargalos vão se resolvendo ao longo do ano, isso alivia um pouco a pressão de custo, mas demora pelo menos o primeiro semestre ali para isso acontecer. Internamente, a gente ainda está nesse momento de discussão da PEC dos precatórios, aprovado, provavelmente a gente tem uma certa moderação ali das incertezas, um período de certa calmaria, até as eleições entrarem definitivamente no radar, e aí volatilidade mais forte a gente vai ter no ano que vem. Cenário macro, a gente tem esse aumento de percepção de risco, principalmente quando as eleições entrarem no radar, o câmbio fica mais volátil, fica mais pressionado, a inflação alcança o pico na virada desse ano para o ano que vem, né, pensando em 12 meses, começa a desacelerar a partir do segundo trimestre do ano que vem, de uma forma bastante gradativa. Juro alto e patamar restritivo, pelo menos até 2023, e uma atividade volta para um ritmo mais baixo, ali perto de 1% ao ano, é o crescimento do PIB que a gente espera para o ano que vem. Pensando em consumo varejo, fatores positivos, primeira, melhora do emprego, segundo, a virada da renda real, né, você vai ter uma correção, por exemplo, do salário mínimo de 10%, frente a uma inflação de 5% no ano que vem, isso ajuda um pouquinho. E a gente tem uma poupança acumulada que pode ser utilizada e que pode ajudar um pouquinho também o varejo. Fatores negativos, o fato de você ter juros mais altos, né, tornando ali a prestação mais cara, fica mais difícil o financiamento, tem o efeito de saciedade por conta de tudo que a gente já consumiu, e tem a recomposição do serviço, tirando um pouco aí de ímpeto do consumo de bens. Bom, acho que era isso essa principal mensagem que eu tinha para passar aqui para vocês nesse momento, e aí eu acho que vale a pena a gente entender aí com os demais convidados o que a gente está, o que está todo mundo pensando aí para esse ano de 2022 e como lidar com os desafios que estão se apresentando. Excelente, muito obrigada, Thaís. Acho que ajudou bastante a elucidar aí os cenários e a fazer as conexões que a gente precisa para tomar várias decisões aí nos nossos negócios. Não é fácil, né, fazer esse tipo de estudo e trazer esse tipo de previsão. A gente estava até brincando que é mais fácil até tentar descobrir quem vai ser campeão no campeonato de futebol do que tentar descobrir o que vai acontecer na economia no ano que vem, né? Mas pelo histórico, né, e a gente sabe que ao longo da história da humanidade, nenhuma desgraça se perpetua, né, assim como também a bonança não é algo perpétuo, né, é um ciclo sempre, a gente tem que estar sempre se preparando, né, sempre atento, tentando prever, e cada vez mais, não só trabalhando para a comunidade que a gente está inserido como marca, mas junto com essa comunidade, né? Então, as questões de noções macroeconômicas cada vez são mais importantes, porque todas as nossas decisões hoje em dia não podem mais ser tomadas sem pensar em todo esse impacto que existe, né? E é por isso que a gente está aqui também conversando sobre energia, porque a gente sabe o quanto a energia é essencial para a gente viver, para a gente ter qualidade de vida, para a gente produzir, e também é essencial para a gente conviver como comunidade, assim, para a gente conseguir gerar valor, né, para a gente fazer o nosso planeta
ser cada vez melhor para todo mundo. E é nisso que a gente vem pensando como marcas também, né, Viviane e Fernando, assim, por isso que seria bem importante, assim, vocês dois e também o Ricardo trouxessem para a gente agora. Acho que a Viviane pode começar falando um pouco o que melhorou, o que piorou nos negócios de vocês com a pandemia e com todas essas questões econômicas aí que vieram ao longo desses anos, né? Como que tudo isso impactou o desenvolvimento dos negócios de vocês? Por favor, Viviane, tu pode começar, aí depois acho que podia ser o Fernando e o Ricardo. Pode ser? Ótimo. Bem, a pandemia, eu acho que como para todos os negócios, né, de serviços, realmente impactou muito negativamente no primeiro momento, né? Nossos restaurantes são majoritariamente presentes em shopping center e todo o nosso negócio era para venda direta ao público, né? Direto no balcão, dependendo muito do movimento e da visitação dos clientes nos shoppings. Então, naquele momento, quando começou a pandemia, a gente tinha uma venda de delivery, né, muito baixa, que representava apenas 7% do nosso faturamento total. E a pandemia fez com que a gente realmente se reinventasse, né? A gente mudasse o nosso modelo de negócios momentaneamente para ser 100% delivery. E o que trouxe para a gente, né? Trouxe uma aceleração, a gente já vinha no grupo tentando trazer uma cultura tecnológica maior, de eficiência operacional, e a pandemia ela trouxe isso como benefício, né? A gente sempre tem que enxergar o copo meio cheio, né? E não o copo vazio. Então, além de eu me lembro que nessa época, antes da pandemia, o Tom vinha falando em função da NRA e do pós-NRA da ABF, falando sobre o crescimento do delivery, na IFA também, e quem tinha 5% de delivery era rei do delivery, assim, né? Não, a gente se achava com 7%. A gente se achava, nossa, a gente está evoluindo super rápido. E, na verdade, a gente estava muito embrionário, né? Então, a gente transformou a empresa numa empresa de delivery em pouco tempo. Inclusive, todos os funcionários, né, que a gente capacitou os funcionários para ajudar os franqueados a realmente implantar o delivery. E, com isso, a gente viu uma necessidade, uma eficiência operacional, necessidade de muita evolução tecnológica, integração, ou seja, de adaptação como um todo. Então, acho que, assim, quando a gente olha o que veio de mais positivo da pandemia, né, foi realmente uma aceleração da nossa cultura tecnológica, né? A gente implantou de um dia para o outro todos os sistemas, e engraçado que a gente já vinha trabalhando no modelo do espoleto muito tecnológico, então só acelerou essas implantações, e a eficiência operacional dentro dos restaurantes, né? A gente viveu não só problemas com custo, né, como também uma redução de pessoas dentro do restaurante para viabilizar o negócio, para manter a chama acesa. Então, a gente mergulhou muito em processos operacionais mais eficientes para manter todo mundo vivo. E isso veio, assim, agora com a desaceleração da pandemia, né, a gente está colhendo muitos frutos. Então, a gente vê um negócio muito mais sólido hoje, com custos mais reduzidos, né, e com uma eficiência operacional muito grande. Fora que, com a volta do balcão, com a volta presencial do nosso cliente, a gente traz um outro faturamento que não existia na rede, que é um faturamento do delivery. É um legado que fica aí, né? Não só o aprendizado, mas o próprio share aí de mercado e de clientes, né, que vocês trouxeram, assim. É porque a população mudou, né? A mentalidade mudou, o perfil de consumo do nosso cliente mudou. Então, realmente, a gente tem que ter omnicanais, né? A gente tem que estar omnichannel, né? A gente tem que estar presente em todos os canais de venda, e aí isso só vai trazer... Esse foi o grande aprendizado, eu acho, né? E é o grande fruto que a gente vai colher daqui para frente. Muito bom, muito bom. Obrigada, Viviane. Fernando, e como que foi lá para a 5ASEC? Não sei porque eu tenho mania de chamar de 5ASEC. Sem problema. Se quiser falar no inglês, vai ser o 5ASEC. Se for não tem problema, vocês são mundiais, né? E se for no francês, é o 5ASEC. 5ASEC. Ai, que chique. Esse eu gostei. Eu particularmente uso mais aqui o aportuguesado mesmo, que é o 5ASEC. Muito bem. Bom, enfim, eu costumo dizer, né, estava ainda esse final de semana conversando com alguns amigos, dizendo assim, olha, eu não tenho ainda o hábito de, por exemplo,
registrar um diário, que eu acho uma coisa super legal, tem pessoas que fazem. Mas eu acho que quem está vivendo esse momento aqui merece registrar para as gerações futuras aí, para saber exatamente o que a gente passou, né? Porque não foi fácil, né? Então, a Vivi estava comentando aqui e me fez voltar na memória, né? Lá, março de 2020, ali, né, meados do mês e principalmente depois do mês de abril também, nós chegamos a ver aqui o nosso faturamento caindo aí algo em torno de 70%, representação do nosso grupo de franqueados, né? Caindo aí algo em torno de 70% no nosso faturamento sellout. E naquele primeiro momento, foi um momento assim de muita apreensão, né? Especialmente, imagina, tendo os parceiros franqueados, o desespero, como a Vivi falou, alguns deles em operações de shopping center e outros, né, malls, e não podendo trabalhar, e na verdade demorou um tempinho até que as regras ficassem plenamente claras. Nós, felizmente, depois de algum esforço, movimento aqui da própria franqueadora, em conjunto com franqueados, em conjunto com outras representações do setor de lavanderia, né, conseguimos falar com a maior parte das casas civis do país e conseguir, por exemplo, que fosse enquadrado lavanderia como serviço essencial. Então, isso nos possibilitou, pelo menos, né, ter as portas abertas. Mas veio o segundo desafio, que era o desafio de que o público estava em casa, orientado a ficar em casa e precisava naquele momento, né? E como é que a gente fazia para atender esse público? E no nosso case aqui, felizmente, a gente já tinha uma rede bem desenvolvida no que diz respeito a delivery. Então, praticamente cada loja nossa, que a gente chama aqui que é uma loja padrão, uma loja que tem o escopo completo do nosso serviço, todas essas lojas tinham um delivery já em funcionamento e já acostumado a operar. No entanto, uma das coisas que nos ajudou bastante foi que lá em 2018 nós tomamos a decisão de passar a operar também com a plataforma de e-commerce, aplicativo, né? E nós vínhamos aí numa fase de implantação e 2019 a gente fez um movimento muito forte para que a rede toda tivesse já com aplicativo e também o e-commerce implantado, e isso também nos ajudou, porque a gente viu naqueles primeiros meses ali da pandemia o nosso e-commerce dar um salto significativo, algo aí da ordem de 300%, né, na representação dele no faturamento. Então, acho que esse foi um grande aprendizado, né, de que nós não podemos fugir de ser multicanais, de estar pronto para atender o nosso cliente da melhor maneira possível no balcão, na loja, mas que também a gente tem que estar preparado para atender o cliente no momento que ele precisar, da forma que ele precisar, quando ele precisar, né? E isso se intensificou muito durante esse período da pandemia. Desenvolvemos várias ferramentas aqui, inclusive televendas, para poder facilitar a vida do nosso cliente, né? Então, tudo isso aconteceu, acho que bem semelhante aos colegas aqui. No final das contas, né, Fernando e Vivi, a gente atende os mesmos clientes, né? E as pessoas estão mudando no seu estilo de vida, e mesmo com toda a evolução do papel da mulher e do homem no mercado de trabalho e dos diferentes gêneros, a mulher ainda é muito responsável pela questão da alimentação e da questão das roupas e tudo mais, né? Então, acaba que essa mesma mulher estava tendo que dar conta agora, como sempre foi, mas mais ainda, do home office no meio de toda essa confusão, assim, né? Com as crianças em escola dentro de casa, o marido em reunião dentro de casa, todo mundo no mesmo ambiente, dependendo da casa, ambientes pequenos que não eram preparados para home office, não eram nem preparados para viver, porque as pessoas mal dormiam em casa, né? Quanto mais ficavam em casa, assim, né? Então, as pessoas não estavam preparadas para tudo isso, né? Mas ao longo do tempo foram se dando conta que poderiam utilizar o delivery para alimentação, que poderiam utilizar uma lavanderia fora de casa, um conserto das roupas fora de casa, para conseguir dar conta de toda essa rotina, né? E todos foram se envolvendo nesses papéis, assim, né? E aí, com isso, todo mundo também, assim como as empresas tiveram que se adaptar ao digital, o consumidor também teve, né? Ele já vinha se adaptando, principalmente as novas gerações, mas não estava todo mundo ainda imerso nesse mundo, né? A gente teve aí uma grande entrada sofrida, né? De todos os lados, mas que foi um grande aprendizado também, né? E esses movimentos prévios, e por isso que dentro
eu já vou chamar o Ricardo para falar também para a gente como é que é no movimento aí do segmento de energia, mas em franchising, Ricardo, tem uma demanda do franqueado de que o franqueador esteja sempre à frente, apesar disso ser sofrido para o franqueado, porque cada vez que a gente traz uma novidade como franqueador, a gente está tirando o franqueado da zona de conforto, mesmo que ele concorde que seja importante evoluir como marca, como serviço, ele vai ter que fazer um movimento para aprender aquilo ali, vai ter que investir tempo, vai ter que errar, vai ter que acertar, vai correr riscos junto com a marca também, porque o franchising ele faz tu correr menos riscos, mas igual faz parte à medida que a marca está andando e está evoluindo, algum risco vai ter, né? Então, e essa é uma demanda do franqueado, mas quando a coisa acontece, eles também gritam, não, peraí, tá indo rápido demais, não era nessa direção que eu queria ir, sabe? Mas nessa hora não tinha mais grito, né? Pior do que tava, não tinha como ficar, né? Então foi a hora, assim, a galera, todo mundo dá ideia, o que tiver de ideia nós vamos fazer, porque do jeito que tá, nós queremos... Isso. Lá no Trigo, a gente tinha o fogão aceso, o franqueado de pé tentando trabalhar, na 5SEC também as máquinas de costura, de lavar roupa, tudo funcionando. A gente queria ver as coisas funcionando, né? E acho que conseguimos, tanto que estão aí com sucesso e crescendo, somando os dois, aí dá quase 1.500 unidades franqueadas, né? O que, como no nosso país, em média, os franqueados são de uma unidade só, a gente tem aí pelo menos uns 1.000 franqueados, 1.000 famílias que dependem, né? Fora os funcionários desses franqueados e todos os empregos indiretos. Olha que loucura que é tudo isso, né? Então, isso contribui para os números que também a Thaís nos trouxe, né, de tal o emprego aquecendo de novo, justamente por isso, né, Thaís? Porque teve muito empreendedor que foi guerreiro, franqueado ou não, e se manteve aí, né, lutando, assim, para sobreviver, para manter a chama acesa, o ferro passando roupa, né, Fernando, e as coisas acontecendo, né. E para que tudo isso funcionasse, né, Ricardo, a CPFL fazendo o seu trabalho também, buscando desenvolver outras bases energéticas e trabalhando com muita sustentabilidade. Nosso país é exemplo no mundo em termos de energia sustentável, eu tenho certeza que vocês contribuem muito para isso. Conta um pouco para a gente aí como é que foi. Vamos lá. Acho que, como você disse, né, a energia é a fonte para tudo isso. E quando tudo isso teve que parar, eu acho que todo mundo aqui teve que parar em alguma medida, a indústria mais forte, o comércio também muito forte, as pessoas indo para sua casa, naturalmente o consumo de energia caiu muito, e caiu assim, não caiu 70% que o Fernando comentou, mas caiu ali na casa de 15% a 17%, que para um insumo que é relativamente estável no seu consumo é muito. Então, a gente teve sim que se reinventar ali também, atendendo o nosso cliente, que está atendendo o seu cliente, né? Aqui a gente acaba atendendo mais as empresas, que por sua vez estão ali com o cliente final. Então, dentro desse contexto, com uma queda de preço natural, que é uma questão de oferta e demanda, a gente também teve que estender a mão para os nossos clientes, em como que a gente ajuda ele também a atravessar essa fase, né? Ele está a Vivi comentou aqui, em algum momento você também teve que olhar ali, a receita caindo, você teve que olhar para os seus custos. Então, como você mantém os seus custos ali mínimos possíveis, mas tendo uma parceria com o seu fornecedor, e pensando ali não nesse momento mais de estresse, mas naquele momento que a gente vai sair desse período de vale e o que aconteceu é a gente chegar nesse momento mais de crescimento, né? A gente está olhando aqui um ano depois, quase um ano e meio depois, com números melhores que o pré-pandemia. Então, de fato, ali foi uma reinvenção no relacionamento com os nossos clientes, em como poder flexibilizar as questões contratuais, como poder permitir que nossos clientes também atravessassem essa fase mais difícil de uma maneira não tão dura, mas sem também botar em risco e equilibrar o pratinho aqui do nosso negócio. Então, foi um trabalho aqui a quatro mãos, e que permitiu que a gente estivesse aqui hoje conversando e evoluindo nesse tema. E aí, sem deixar de olhar as questões do futuro. Acho que naquele momento, em março, abril, todo mundo teve que olhar um pouco mais para baixo, olhar aqui como que seria o dia seguinte, mas não deixando de olhar como que a gente também mantém uma matriz em um negócio muito mais sustentável. Acho que dentro do que se emergiu de um cliente muito mais exigente, né, e com uma capacidade de adaptação e exigência do ponto de vista sustentável, que eu acho que todo mundo saiu mais forte nesse tema, e como está pronto para esse novo contexto, né, de um cliente que quer uma energia renovável num país que tem uma matriz renovável, sim,
mas como que ele permite e entenda que o consumo, não só da sua casa, mas dos produtos que ele consome ou dos serviços que ele consome fora da sua casa, também venham dessa fonte renovável, né? Então, como que a gente rastreia isso de uma maneira mais global? Excelente. Ricardo, vamos aproveitar que tu está aqui. Entrou uma pergunta do Marcelino agora, perguntando como que essas medidas em políticas voltadas para energia solar e outras fontes renováveis para consumidores médios e pequenos até a extensão dos domicílios. Como é que estão essas medidas? Assim, eu não sei se tu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Eu acho que tem dois papéis, né? Tem o papel assim da evolução da matriz. Então, o Brasil é um país abençoado aqui com bons ventos, bons solos, uma matriz hidrelétrica que já em sua grande parte já utilizada, né? Então, como você disse no começo, a gente tem uma matriz aqui muito favorável nesse sentido, né? E as empresas têm feito o seu papel, né? A gente tem aqui uma evolução da energia eólica muito grande, uma evolução aí recente da energia solar, seja o que a gente chama de grande escala, aí grandes fazendas solares, seja em residências a partir do telhado, que evoluiu muito nesses últimos anos. E eu acho que assim, o papel da pessoa física, do consumidor, está em exigir isso a partir do seu fornecedor. Então, como que eu garanto que o meu fornecedor, seja através do consumo de produtos, seja através do consumo de serviços, que é o que a gente tem aqui mais com o time da BF e os franqueados, ele também esteja aderindo a isso, né? Porque é a partir da exigência do consumidor antenado com essa questão, junto com o seu produto que ele consome, também associado a essa realidade, que vai fomentar cada vez mais a evolução dessa matriz para cada vez mais eólica, cada vez mais solar. Qual outra alternativa de energia renovável que a gente tem aqui pela frente? Isso. E as questões políticas, assim, hoje a gente tem bastante incentivo para essas questões, né? Mas, claro, o consumidor fica sempre inseguro no nosso país, porque a gente nunca sabe o que está se passando na cabeça dos políticos, né? E parece que quando uma coisa começa a ficar boa, eles começam a inventar uns negócios para tributar e para prejudicar de alguma forma, assim, né? Mas a gente está na torcida, Marcelino, para que exista um bom senso nisso, né, que continue tendo um incentivo, apesar de que a gente imagina que vá subir, sim, um pouco o tributo nessa questão, né, e reduzir um pouco os incentivos em relação à energia solar, mas é uma tendência, né, no último Web Summit, agora eles estavam falando de novo sobre a questão das estradas, com indução na própria pavimentação, para a produção de energia, enquanto os carros rodam, né, então existem outras fontes todas que estão sendo criadas aí de energia, e isso vai ser inevitável, porque a gente sabe que não pode mais depender de uma matriz energética só, e a gente precisa cada vez mais de energias que sejam sustentáveis, né? Mas excelente, muito obrigada, Ricardo. E eu gostaria agora que cada um de vocês compartilhasse brevemente como que está essa gestão energética nas suas empresas, né? Qual o impacto no planejamento durante os últimos 20 meses e o que vocês estão pensando de reflexo para os próximos 12 meses, né? Tem essa questão de crise hídrica, tem a questão do carbono, tem as questões de previsibilidade, né? E como que vocês estão enxergando isso? Acho que a Viviane podia começar e a gente... Fabiana ficou no mudo. Desculpa, acho que eu desliguei o microfone antes de terminar de falar. Mas vamos seguir nessa ordem. Vai a Viviane, o Fernando e depois o Ricardo, por favor. Bem, a gente já vem há bastante tempo, desde 2010, trabalhando na redução de consumo, né, de energia, trazendo uma energia mais limpa. A gente chama de Projeto 21, né, onde a gente veio analisando todos os equipamentos que nós tínhamos no restaurante e trocando os equipamentos para uma melhor eficiência, pensando realmente na sustentabilidade. Então, a maior parte dos nossos equipamentos, né, são equipamentos elétricos nos restaurantes, poucos têm algum fogão a gás, mas a grande maioria é elétrico. A gente começou a trabalhar com indução, né, que trouxe uma boa economia para a gente, né, uma melhoria, principalmente no ambiente, né? Então, tem uma melhoria no consumo, o ambiente, ele fica um ambiente mais fresco, gasta menos ar-condicionado, e aí vão vindo várias consequências. Bem, nesses últimos 20 meses, né, pela nossa grande parte dos equipamentos serem elétricos, a gente trouxe algumas consultorias para dentro do nosso restaurante, com medições
de cada equipamento, né, a medição do consumo de cada equipamento para identificar os grandes ofensores. Né? Em cima desses grandes ofensores, a gente fez um plano de ação para cada equipamento que nós tínhamos, né, para poder, com análise detalhada, a gente trouxe também uma questão que sempre é muito polêmica, né, foi a instalação de quadro de relógios dentro do próprio restaurante, para a gente ir acompanhando o consumo e verificando realmente se as contas estavam batendo. Então, o grande momento, a grande mudança que a gente fez, né, quando nossa estratégia de redução do consumo, foi realmente começar a mapear todos os equipamentos e trabalhar junto com os nossos fornecedores numa melhoria desses equipamentos, trazendo mais eficiência para os equipamentos e alguns planos de ação, como, por exemplo, a gente identificou em uma das nossas marcas que o grande ofensor era a máquina de lavar louça. Então, com isso, a gente veio trabalhando junto com o fornecedor de material de limpeza, um produto mais eficaz, de modo que a gente pudesse reduzir o ciclo de lavagem, e reduzindo o ciclo de lavagem, a gente reduz energia e reduz também o consumo de água. Esse é um dos exemplos. Troca de alguns equipamentos também a gente fez nesse momento, né? A gente, para cozinhar massa, no caso do espoleto, a gente usava um panelão cheio d'água e com energia, né? Para poder aquecer aquela água. A gente trocou por um cozedor de massas que tem um consumo muito menor e faz o cozimento da massa com muito mais agilidade. Então, esses foram alguns pontos que a gente atacou para reduzir esse consumo, para ficar mapeando. Então, a instalação do quadro elétrico dentro do restaurante foi muito eficaz e esse mapeamento de cada equipamento trazendo as soluções para redução de energia. Nesse momento, nesses últimos 20 meses, a gente chegou a ter um impacto de um aumento da conta, né, de 15%, né, no valor total da conta, e aí com essas ações a gente conseguiu trazer uma redução também. Excelente, Vivi. E é isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, nas nossas empresas e como pessoa física também, né? Buscar soluções, assim, para aquilo que a gente utiliza de energia e usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque, afinal de contas, esse é o sentido do desenvolvimento tecnológico, né? A gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida do nosso planeta também, né? Então, quando a gente começa a olhar... Oi? Mais um equipamento que a gente, trazendo a tecnologia também, existem fornos combinados hoje no Brasil que fazem um mapeamento de cada receita, qual o consumo de energia, né? Então, a gente começou a instalar esses equipamentos, já era um movimento que a gente fazia antes, a gente sempre veio um passo à frente aí, né, para poder, pensando em sustentabilidade, a gente já tinha começado, a gente só acelerou essa migração, e são equipamentos que te dizem, né, eu não preciso nem colocar o medidor de consumo nesse tipo de forno combinado, né? Ele já te diz qual consumo você está tendo. E, baseado no consumo, a gente vai otimizando, né, a utilização desse forno para que cada vez a gente gaste menos energia e produza mais. Ó, tem uma pessoa perguntando, Vivi, qual foi a redução na conta de energia do Grupo Trigo após essas medidas? Assim, vocês têm um número assim? Então, o que nós fizemos? Né? A gente chegou a aumentar em 15% e nós reduzimos novamente. Então, a gente se manteve aos patamares antigos, mas se a gente for falar em quilowatts-hora, a gente reduziu o nosso consumo com essas ações. Né? Por exemplo, assim, aí eu digo que a redução do ciclo de lavagem, da máquina de lavar, e a utilização do forno combinado, para que eu possa fazer mais de uma receita ao mesmo tempo... Esses dois pontos foram fundamentais para a gente ter a manutenção do custo, né, que a gente tinha, a manutenção do custo que a gente tinha antes, e a redução do quilowatts-hora consumido. Além de aumentar a produtividade, né? Porque, além de aumentar a produtividade. Falando somente em energia, é isso, mas com isso, o que a gente trouxe? Né? A gente trouxe a capacidade do restaurante continuar faturando com um quadro de pessoal mais reduzido. E a mesma coisa a gente fez na nossa fábrica também. A nossa fábrica, a gente otimizou todas as produções e trouxe o mindset de só lança um produto, né, um produto novo na fábrica com um volume X determinado para que a gente pudesse cada vez mais estar aproveitando melhor essa energia gerada dos equipamentos. Então, a otimização foi fundamental.
E eu acho que tudo isso, né, Vivi também trouxe, porque daí as pessoas pensam, poxa, aumenta a produtividade com um quadro reduzido, parece que está todo mundo querendo diminuir emprego, mas não é esse o objetivo, né, porque dentro do franchising, o que a gente quer, quando a gente aumenta a produtividade e diminui custo, a gente quer que o nosso franqueado se torne um multifranqueado. Então, naquele ponto, ele diminui o número de empregos, mas ele vai poder abrir outros pontos, vai aumentar. Com aumento de produtividade, mais controle na gestão, ele consegue ter vários pontos, e aí ele vai ter mais lugares também que vão produzir oportunidade de emprego, né? E também o próprio negócio de franchising, né? A gente viu quantos negócios puderam operar com um custo menor. Então, a gente favoreceu muito o crescimento do autoemprego, ou seja, do MEI, né, do pessoal do micro franqueado, né, do pessoal que consegue começar um negócio com um valor de investimento menor, inclusive na área de alimentação, que antigamente era impossível, né, só se falava em restaurante a partir de 300 mil de investimento. Exatamente. E hoje em dia tem modelos, né, com um investimento menor, e mais gente também está podendo empreender, né. Exatamente. Muito bem colocado. Não é redução só de pessoal, realmente é fomentar novos negócios. Com custos mais reduzidos, a gente consegue multiplicar muito mais, né? E gerar muito mais empregos. Isso aí. Muito bem. Fernando, traz para nós a realidade das 5 às 7. Agora eu vou abrasileirar também. Muito bom. Beleza, Fabi, com certeza, trago sim. A gente está falando aqui de energia, falando de custos, e falamos um pouquinho aí de pandemia, né? Não tem como falar de pandemia e não lembrar de custo. E nós, lá, né, bem no comecinho da pandemia, recebendo o nosso franqueado ali com aquele olhar assustado de preocupação, uma das coisas que a gente correu foi para fazer o exercício de olhar o nosso demonstrativo de resultado, o nosso DRE, e entender, né, quais eram ali os itens, as chaves que a gente poderia virar rapidamente e, né, navegar numa situação de redução de custo e despesa, né, para que ele pudesse ter uma tranquilidade para passar por aquele cenário até que as coisas começassem a voltar. Sabíamos que um dia iria voltar, mas não sabíamos quanto tempo ia demorar. Então, como a gente sempre acredita aqui, né, nos nossos valores aqui também, sobre liderança pelo exemplo, a gente, enquanto franqueadora, fez esse exercício aqui dentro de casa, fazendo várias ações, né, de redução de despesa, de encaixar melhor o fluxo de caixa para que o negócio pudesse parar de pé. E no momento, praticamente, posso nem dizer que no momento seguinte, mas em paralelo a isso tudo, a gente também foi olhar o demonstrativo de resultado do nosso franqueado e ajudar ele, né, a equalizar essas contas. Quando a gente fala de energia, numa franquia, a 5ASEC, por exemplo, energia e água conjunto é algo em torno de 8% do nosso DRE. Né? Quando a gente fala só de energia, é 6,5%. Então, são fatores muito relevantes dentro da nossa operação. Nós já vínhamos há algum tempo fazendo estudos, não tanto com a preocupação de que pudesse chegar uma pandemia, acho que ninguém imaginava isso, mas pensando mesmo, né, com a cabeça de sustentabilidade. A gente sabe que o consumidor hoje ele está ávido por isso, ele quer que as empresas sejam responsáveis, né, no todo, sustentabilidade social e por aí vai. Acho que mais adiante a gente vai falar um pouco disso. Mas, com essa mentalidade, nós já vínhamos estudando e trazendo para dentro da nossa operação tecnologia, maquinário inteligente para que a gente pudesse tirar proveito e reduzir o máximo possível, né, consumo de energia e, consequentemente, redução do nosso custo. Então, por exemplo, nós fizemos estudos, né, mais ou menos ali de 2017 em diante, de programações diferentes, uma delas para o nosso equipamento de limpeza, de lavagem, né, as máquinas. Uma das programações que a gente chama de 4.0, né? O que essa programação faz? Ela requer temperaturas menores para a água no processo de limpeza. Antigamente, a água rodava aí com uma temperatura em torno de 65, quase 70 graus ali. Com essa nova programação, a água vinha no aquecimento em torno de 50 graus, e essa combinação da programação com os insumos químicos ideais, a gente conseguiu ter uma redução algo em torno aí de 20% no consumo, comparado com as programações anteriores, justamente porque não precisava de um aquecimento tão alto da água. Então, isso nos ajudava numa economia
de energia, né? E só nesse ponto foi algo em torno de 20% em comparação com as programações anteriores. Também, seguindo a sequência do nosso processo, primeiro você lava, depois seca, né? Quando a gente fala no processo de secagem, por exemplo, a gente instalou na nossa rede, depois de bastante estudo, né? Um sensor de umidade nas nossas máquinas, porque antigamente as roupas chegavam para dentro de uma secadora e a secadora interpretava aquelas roupas como um todo e tinha um ciclo de secagem ali completo. Quando a gente colocou esse sensor de umidade, a máquina conseguia entender para aquela determinada maquinada qual era a umidade necessária, então ela rodava por menos tempo e aquela maquinada estaria disponível para a passadoria, né? A gente chama isso de full control, essa tecnologia. E isso também nos ajudou a diminuir o tempo das secadoras ligadas e fez com que a gente pudesse contribuir também para a rede como um todo, para menor gasto de energia, né? Outra coisa que a gente vem trabalhando bastante na rede, algumas das nossas lojas já implementado, outras estudando, né, se preparando para isso, mas é também o uso de equipamentos alimentados com gás natural, por exemplo, né? Então, isso surge como uma opção, como uma forma de mantermos a nossa operação, mas ainda assim com um custo muitas vezes reduzido e nos ajuda bastante. Sem contar, né, que quando a gente fala, por exemplo, da próxima etapa aí, que seria uma passadoria, quando a gente vai para uma mesa de passar, uma vez que a passadoria na lavanderia é uma passadoria profissional, a gente tem uma junção muito inteligente, porque você tem uma mesa que é profissional e você tem um profissional qualificado operando aquela mesa, que te dá vários recursos. Então, você vai passar uma camisa social aí de um bom teor de dificuldade, uma passadoria profissional vai levar algo em torno de 3 a 5 minutos, enquanto a gente for passar em casa, na média, em torno de 12 minutos para você passar em casa, ou seja, mais energia sendo consumido, né? Então, eu dei um resumo aqui, por exemplo, de ações que a gente fez e está fazendo do ponto de vista de apoio ao nosso franqueado, ao nosso negócio, ao nosso operador. Mas a gente também se preocupa de como é que a gente pode fazer para ajudar o cliente na ponta, né? E a gente tem feito aí um institucional, e vamos falar muito mais disso no ano que vem, do quanto pode ser vantajoso você delegar literalmente, né, transferir toda a limpeza de roupa da tua casa para a lavanderia. Isso pode representar uma economia de até 30%, né, para um CPF, uma pessoa física, um indivíduo que decide lavar na lavanderia. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas se eu lavar na lavanderia, isso é coisa para rico, vai ficar muito caro, eu não vou conseguir pagar, né? Só que a gente esquece o seguinte, você tem que investir na sua casa numa máquina de lavar, né? E hoje as máquinas são equipamentos já caros, né? Você tem que investir num bom ferro de passar roupa, porque senão você vai começar a ter roupa manchada, roupa queimada ali na passadoria, você vai ter problema, né? Você muitas vezes não tem o tempo para fazer esse serviço, então você vai contratar alguém. É minha diarista, ela já está limpando aqui a casa, mas ela vai deixar de limpar a casa para poder ir lá na mesa de passar. Então, você tem que fazer esse custo do hora homem também, né? Esse cálculo. E, além disso, você tem depreciação desses equipamentos todos, você tem a compra dos insumos químicos que você usa, né? Você tem o gasto de água, de energia elétrica, e ainda tem a questão de depreciação da própria roupa, que com os insumos de prateleira duram em torno de 5 vezes menos do que você usando na lavanderia. Então, quando você usa uma lavanderia profissional, a sua roupa ganha longevidade, né? Então, eu acho que eu trouxe aqui alguns insumos que são suficientes para a gente fazer uma conta, uma comparação e entender que, além de toda essa questão aí da economia, né, de custo mesmo, tem a questão do tempo, que é impagável, né? Quanto vale o seu tempo? Então, a utilização de lavanderia para o cliente final representa, sim, economia de energia e representa a maior disponibilidade de tempo para fazer as coisas que, de fato, valem a pena na vida, né? Para a gente poder ter mais tempo com a família, mais tempo estudando, mais tempo desenvolvendo coisas importantes. Então, é um resumo aí do que a gente tem feito aqui em termos de preocupação com energia e também de redução de custo. Excelente, Fernando. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando justamente isso, né? Como transformar todas essas inovações que vocês estão fazendo nos negócios em valor, de fato, para o cliente, porque o cliente não sabe disso,
né? Eu estou sabendo porque eu estou aqui nesse webinar agora. Como transformar isso em educação para o consumo, né? Em conteúdo, de fato, para gerar valor para as marcas, para os franqueados, para a comunidade que consome vocês no dia a dia, né? Inclusive, foi uma pergunta do Ricardo aqui, né? Quando eu estava falando de microfranquia, ele falou: nano franquia, Maria Brasileira. Poxa, a moça da Maria Brasileira podia deixar as roupas na 5 a Sec para lavar. Não, realmente, Ricardo, pode ter uma parceria aí entre as empresas que trabalham com o serviço de diarista e as empresas que têm lavanderias, porque otimiza o tempo mesmo, né? Como tu falaste agora, né? Mas se a gente deixar isso para o consumidor pensar sozinho, vai demorar um pouco mais para cair essa ficha e para eles entenderem o valor de todo esse investimento, né? E como franqueado, o franqueado também pensa isso, né? O que faz sentido para ele? O que faz sentido para mim como franqueado é o que me gera mais fluxo no meu negócio, seja por meio digital ou físico, e com isso me gera mais faturamento. São essas coisas que fazem o meu olho brilhar e o meu ouvido abrir. E se tu não fala isso no meio de todo o blá, blá, blá que tu tá falando, não faz sentido para mim. E é por isso que, às vezes, o franqueado se trava e não quer a inovação, porque vai gerar uma demanda, vai gerar esforço, vai sair da zona de conforto, e ele não entendeu aonde isso vai aumentar o faturamento dele e vai aumentar o fluxo de clientes, né? Então, olha, a gente precisa agora também, cada vez mais como marcas, pensar nisso, né? Como é que a gente vai transformar tudo isso em conteúdo? Como é que a gente vai traduzir isso para a comunidade da marca, para eles entenderem o valor disso e isso tudo fazer sentido de fato? Não só ser uma linha do DRE, mas ser algo que agregue valor, um valor intangível até, né? E que dê essas ideias que hoje as pessoas não estão acostumadas a fazer, a usar, né? Daqui a pouco estão nessa coisa de lavar a roupa em casa, cozinhar em casa, que não estão pensando, ou ir até o restaurante para comer, que não estão pensando nessas possibilidades. É um trabalho de educação, assim, geral que a gente precisa fazer, né? Em todos os stakeholders, assim, todas as pessoas que estão com a gente, né? E também pensar nessas parcerias, como o Ricardo falou, né? Quem sabe não sai uma parceria da Maria Brasileira com a 5 a Sec, né? Sem dúvida, Fabi. Se me permite um comentário rapidamente aqui para fechar esse ponto, né? E aí eu faço dois complementos aqui, um respondendo o Ricardo, inclusive. Mas quando você fala, né, de que é o nosso papel disseminar essa informação para o cliente, você está coberta de razão, né? E a gente olha muito isso, né? Esse mês de outubro nós paramos aqui para fazer o planejamento operacional da marca, né? E aí a gente fala de campanha de marketing, a gente olha todos os pilares aqui do negócio e a gente se preparou bastante para fazer esse tipo de comunicação. O nosso time de marketing está preparando, inclusive, um simulador para que o cliente lá na ponta possa tirar a prova ali, né? Falar assim, poxa, deixa eu simular aqui, então, os custos que eu tenho em casa versus os custos na lavanderia. Então, isso é educação e isso faz bem para o mercado como um todo, né? A gente aqui, como líder nesse segmento, a gente tem que se posicionar adiante, tem que trazer um institucional muito forte e trazer essa mensagem, fazer com que ela seja disseminada. Porque eu também só sei disso, porque hoje eu estou em franquia do segmento de lavanderia. Até então, eu era de franquia de educação e não fazia ideia, né? Então, eu tinha essa mesma percepção. E aí, respondendo também um pouquinho do que o Ricardo perguntou ali em relação aos modelos de negócio, né? Possibilidade de parceria ou até uma franquia nano, né? Então, assim, a gente também teve essa percepção. E o nosso Parque Fabril, vamos dizer assim, as nossas unidades, que são consideradas unidades padrão, elas têm uma capacidade produtiva muito grande, que elas podem produzir suficiente para o seu território e, inclusive, poder contribuir com outras unidades, né? Então, a gente diversificou modelo de negócio de franquia. Até um tempo atrás, acho que foi até a Vivi que comentou aqui, né, que, poxa, para abrir uma franquia da marca aqui era algo em torno de 350 mil para cima. Até um tempo atrás, você pensava numa 5 a Sec, você falava assim, poxa, vou ter que gastar uns 500 mil aqui, porque é muito maquinário, é reforma do ponto, e por aí vai, né? A gente está hoje, né, com modelos mais inteligentes, em que a gente fez? Uma operação padrão, um franqueado que já está na rede há muito tempo e que tem essa enorme capacidade produtiva, ele pode adensar o território dele com outros franqueados, que seriam praticamente micro franqueados, né, que vão praticamente ter apenas a montagem de um ponto, que a gente chama de um ponto de coleta, um hub de franquia, em que basicamente faz o trabalho comercial, traz mais roupa para dentro da lavanderia. Mas quem processa isso
é essa loja matriz que fica naquele território. E eles têm um share de revenue, de faturamento, e as duas operações se pagam e rodam muito bem. Então, esse modelo é um modelo um tanto quanto mais enxuto, mais barato, e isso abriu a porta para muitos empreendedores. Não é à toa que esse ano a gente está chegando já a 50 franquias vendidas dentro do ano, né? E com a missão de bater 500 unidades até dezembro. E o nosso diretor de expansão está ali firme para chegar. Excelente, Fernando, excelente. Como é bom ouvir boas notícias, né, Thaís? Aí tu fica mais confiante também nas suas análises, né? Vamos vencer esses desafios. Ricardo, conta um pouco para nós, então, da parte da CPFL, o que vocês estão fazendo em termos de planejamento e quais os reflexos para os próximos meses. Olha que legal, Fabio. Aqui acho que o papel da CPFL é ajudar exatamente nisso que a Vivi e o Fernando estão falando, né? De como que a gente pode auxiliar o nosso cliente a ser mais econômico nos seus custos para poder focar no seu negócio. Então, isso aqui faz parte do que a gente busca em atendimento ao nosso cliente. E para a questão de energia, existem dois caminhos. Ou a gente reduz o consumo, e aí o objetivo é como eu reduzo o consumo, mantendo o conforto, e aí gostei de ouvir aqui o Fernando e a Vivi comentando a questão de como foca em maquinário mais eficiente, como que a gente faz um trabalho mais detalhado. Eu acho que um ponto relevante que aqui a CPFL pode ajudar muito é nessa gestão de energia, então como fazer essa medição individual. Até então não se sabia ali que ou era na secadora que gastava mais energia, mais água, ou na lavadora. Então, a gente acaba não sabendo onde é esse gasto. Então, como trabalhar essa eficientização no consumo de energia? O primeiro passo é saber medir aonde que está sendo, vou usar a palavra aqui da Vivi, os ofensores no consumo. Acho que isso aqui é muito bacana, entender a sua dinâmica, de onde está indo o quilowatt-hora, para saber como que você muda aquela dinâmica de trabalho e consome menos energia, e a CPFL pode ajudar muito nesse sentido, né? Seja nesse trabalho de medição setorizada, seja ali, a depender do tipo de maquinário. A gente não é um especialista em forno, a gente não é um especialista em máquina de lavar aqui, mas a gente é especialista em muitos outros temas que consomem energia, um olhar mais amplo ali, até no ar-condicionado, na parte de iluminação, podemos ajudar muito no negócio individual aqui de cada empreendedor, de cada franqueado ou de cada franqueador. Eu acho que tem um olhar aqui que eu não ouvi um pouco a Vivi nem o Fernando falar, que a gente pode ajudar muito, que é como eu reduzo o reais por quilowatt-hora, né? Como eu reduzo a tarifa. E uma migração para o Mercado Livre, eu expliquei um pouco aqui no começo, o Mercado Livre de energia, é onde você pode escolher o seu supridor de energia, é uma opção aberta a alguns tipos de consumidores, na qual ele pode fechar um contrato de mais médio e longo prazo e ter uma tarifa base mais previsível, poder ter essa capacidade de projetar, ter um consumo, um valor da tarifa mais fixo por alguns anos, e a hora que se alonga esse contrato, você tem uma capacidade de baixar essa tarifa média aqui. Óbvio, isso não está aberto para todos os franqueados, mas eu convido aqui o franqueado a pensar, às vezes é um multifranqueado, então pode somar algumas unidades que ele tem e a partir da soma de unidades migrar para o Mercado Livre. Muitos estão aqui em centros comerciais, em shopping center, e pagam essa conta via um condomínio. Então, a pergunta é, seu condomínio, seu shopping também está no Mercado Livre? Porque a partir do momento que você tem um condomínio mais barato, você pode focar, pode ser mais competitivo, pode focar melhor no seu negócio. E aí, para os franqueadores, convido aqui, tem uma lavanderia central, tem uma cozinha central, enfim, tem aquela fábrica para atender toda a sua base de franqueados. Aqui existe uma possibilidade, sim, muito plausível de migrar para o Mercado Livre e poder estabilizar isso. Para além de outras alternativas que a gente pode ajudar muito aqui em como gerir essa energia das mais variadas formas, com o objetivo ou de reduzir o consumo ou reduzir a tarifa ali para ter economia voltada para o seu negócio principal. Ricardo, vamos aproveitar que tu está falando sobre isso e nos falar um pouco mais sobre essas soluções assim que existem
dentro dessas ideias que tu trouxe do Mercado Livre, coisas que podem ajudar a reduzir custo, a melhorar a produtividade e fazer esse trabalho mais colaborativo, porque eu acho que é uma tendência também de mudança de comportamento, sabe? Não só dentro de uma mesma marca, mas entre marcas, porque tem muitas marcas que estão fazendo parcerias também, e grupos que estão crescendo, como o Grupo Trigo, né? Ele pode juntar, por exemplo, de uma região, vários franqueados e cozinhas industriais dos diferentes restaurantes, né? E talvez fazer algum trabalho diferenciado de energia, né? Então, acho que é uma oportunidade aí para tu nos trazer esse conhecimento. Isso, acho que essa é a dinâmica, acho que vai variar muito de onde que ele está sendo atendido, né? Que a gente chama concessionária local, tem questões regulatórias que precisam ser atendidas, e acho que por isso da necessidade aqui de ofertar, ter junto com você um expert em energia. A gente não é expert aqui em cozinha, a gente não é expert em lavanderia, mas eu vou te garanto, a gente é expert aqui em energia. E a partir disso, a gente pode, junto com vocês, trabalhar e entender o consumo, entender quais são as possibilidades e olhar como a gente, em conjunto, ofertar e buscar essa economia. O trabalho de vocês é atender o cliente ali na sua fome, atender o cliente ali na sua necessidade de ter uma roupa limpa. O nosso aqui é atender vocês em ter uma gestão de energia profissional, no sentido de alguém que é um expert e vive e convive com isso todo dia. Fabiana, posso fazer um testemunho aqui, muito seguindo o que o Ricardo falou? A gente tem uma fábrica, né, nossa cozinha central. Na cozinha central, a gente fez a migração do mercado cativo para o mercado livre, e a gente obteve 13% de redução no custo de energia. Então, foi muito relevante, sim, para a nossa fábrica. Nos restaurantes, a gente ainda não fez, né, por uma questão de contrato, e aí, Ricardo, você vai me ajudar bastante a auxiliar. Quero muito continuar esse bate-papo depois com você, mas a nossa fábrica, de fato, representou 13% de redução no custo de energia. Foi muito positivo. Ricardo, tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que aqui as possibilidades são... Nosso trabalho aqui é muito tailor-made, né? Então, acho que é sentar ali, tem caminhos mais óbvios. Um grande consumidor de energia, ali uma fatura maior, é mais provável de migrar para o Mercado Livre. Mas é entender, sentar e, em conjunto, formatar isso, né? Então, pode-se juntar alguns restaurantes para poder fazer essa migração e buscar essa economia de 13%, 15%, e travar esse custo, e aí, ainda, além disso, garantir que é uma fonte de energia renovável, e aí a gente conseguir evoluir a partir disso. Acho que as possibilidades aqui são várias. Então, aqui, convido muito a contatar a gente aqui. Teve prazer de continuar a conversa aqui, com certeza, e ver quais são as possibilidades que a gente pode fazer a partir disso. Perfeito. Excelente. Acho que cada vez a gente tem que fomentar mais isso, porque assim como as marcas precisam educar o consumidor, né, educar a comunidade no sentido de contar o que está sendo feito, né, que movimentos que estão sendo feitos para ter mais sustentabilidade, para melhorar a produtividade, sem agredir o planeta e trazendo um valor maior para o consumidor. Eu acho que cada vez mais quem nos dá acesso à energia precisa mostrar isso também, né? Porque eu acho que vai chegar um momento em que a energia vai virar marca também, energia vai ter comunidade, assim, vai ter gente que vai querer, eu quero consumir porque a gente vai poder decidir de quem vai consumir, né? Eu quero consumir do fulano, porque o fulano cuida, ele traz de fonte sustentável, ele faz movimentos com a comunidade, ele integra as marcas, ele possibilita uma produção melhor de energia, com mais produtividade, com menos custo. Então, tudo isso vai começar a funcionar de uma forma muito real, assim, porque realmente as pessoas estão cada vez mais preocupadas e cada vez mais próximas também em termos de comunicação, né? Uma conversa como essa, alguns anos atrás, era impensável, a gente não ia perder tempo fazendo um webinar assim, né? E hoje em dia, quando se fala nisso, não, peraí, a gente precisa parar para falar sobre isso realmente, né? E quando a gente foi atrás, inclusive, das marcas para pensar em quem podia ser convidado para bater esse papo com a gente achou que ia ser difícil encontrar marcas que tivessem, de fato, já fazendo algo. E não foi tão difícil assim, né? E óbvio que marcas relevantes como o Grupo Trigo e a 5ASEC já estavam aí à frente do tempo, já agindo em relação a tudo isso, né? Então, a gente fica aí feliz que todos esses movimentos estão acontecendo e estão alinhados com aquilo que é importante para todos nós, né? Então, agora a gente já está indo para os minutos finais,
E eu gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente algo importante de tudo isso que vocês estão fazendo em termos de responsabilidade ambiental, social, de boas práticas de governança, né? Que vocês estão incorporando junto com essa questão de sustentabilidade no core do negócio, assim, que tem impacto no planejamento estratégico, nas decisões que vocês estão tendo como marca, para a gente entender como é que tudo isso está entrando nesse planejamento e vai impactar o consumidor também no próximo ano. E aí depois, Thaís, eu queria que tu fizesse um fechamento para a gente, assim, depois de olhar para tudo isso, o que mais que a gente pode esperar aí para o varejo no ano que vem, tá? Viviane, pode começar para a gente. Bem, o que ficou de lição, né, disso tudo e tudo que a gente pode estar fomentando e estar no nosso planejamento? Como eu já falei para vocês, desde 2010 a gente vem com muito foco em sustentabilidade, mas eu acho que tudo isso ensinou para a gente, assim, sempre ficar de olho na gestão do tempo de produção dos alimentos, né, então trazendo sempre mais eficiência, uma redução nesse consumo, análise de... Uma coisa que a gente nunca tinha percebido, eu acho que eu não falei com vocês também, a gente tinha alguns preparos nos restaurantes que ficavam a madrugada inteira cozinhando. Então, tinha receitas maravilhosas e que demoravam 8 horas para serem concluídas dentro de um forno. Então, a gente fez uma revisão das receitas, né, para poder trazer uma eficiência maior sem alterar o sabor, e isso virou um mantra dentro da empresa, né? Então, na área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, na hora de criação de um prato, a gente sempre leva em consideração, a partir desse momento aí, o consumo de energia de cada preparação. Então, isso virou um mantra realmente, tanto na nossa fábrica, quanto nos nossos restaurantes. A otimização também das produções, tanto na fábrica quanto nos restaurantes, para a gente reduzir, e cuidar também do volume mínimo, né? Como eu já falei um pouco da fábrica, né? Então, às vezes a gente queria lançar um produto super especial, mas que tinha uma produção pequena. Então, não faz sentido. Então, a gente tem que rever e sempre pensar num volume mínimo de produção para que a gente tenha uma eficiência energética e uma eficiência também no consumo de água. Eu acho que esses foram os planos aí que a gente acrescentou no nosso planejamento visando a sustentabilidade. Muito, muito importante isso que tu trouxeste, Vivi, porque a sustentabilidade entrando de fato na cultura das empresas, não mais como algo assim, isso a gente tem que olhar para isso, a gente precisa trabalhar isso, né? Mas ficava aquilo assim meio na nebulosa, assim, né? E a gente não conseguia de fato abraçar e começar a fazer, né? Então, esse ano lá no Web Summit, 2 falas me impactaram muito, assim, uma foi da gestora da Franchising Week, ó, eu tô sempre com franchise na cabeça, da Fashion Week, né, que teve que transformar durante a pandemia a Fashion Week em virtual, e que estava falando sobre essa questão da sustentabilidade, que ela falou que, de fato, é hipócrita a gente dizer que moda é sustentável, moda não é sustentável, né, e nem a curto prazo vai se tornar sustentável, mas que existem várias ações que a gente pode começar a fazer se a gente colocar a sustentabilidade como um dos critérios de cada projeto, de cada desenvolvimento de produto, de cada ação que a gente vai fazendo, não como sendo algo que a gente vai ter que fazer 100% sustentável, 100% verde, 100% net zero, porque vai ser muito complicado de conseguir sair do 100 para o 0 de uma hora para outra, mas que se a gente for fazendo isso e levando isso em consideração, a gente vai conseguindo evoluir, né? E o CEO também, o Sebastian, que é CEO da Veja, que é da Vert, né, daquela marca de tênis que é toda desenhada com valores sustentáveis, ele colocou justamente isso, a gente não fala sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é um critério de todos os nossos projetos de desenvolvimento de produto. A gente vai lançar um produto, o produto tem que ter impacto social e tem que ser sustentável, ponto. Então, eles nem consideram não ser, sabe? Então, um dia a gente vai poder ser assim também, né? A gente vai conseguir desenvolver as nossas marcas para poder pensar e agir dessa forma, né? Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, eu acho que esse é o ponto, e a gente precisa mostrar para os clientes, porque senão eles não vão enxergar esse valor para tomar a decisão se eles consomem do nosso restaurante ou de outro, da nossa lavanderia ou de outra lavanderia, né? Se a gente não contar isso para eles, eles não vão poder considerar isso na decisão. E as pessoas estão dispostas, sim, a considerar isso na decisão, né? Então, parabéns para vocês que estão já agindo com esse critério aí tão latente, né? Fernando, traz aí para nós, então, um pouco mais aí do que a 5ASEC está fazendo. Com certeza, Fabi.
Bom, eu penso, né, que hoje as empresas e nós, a comunidade, a sociedade como um todo, não tem mais espaço para fazer de conta que pensa sustentável, né? A gente precisa sair do campo do romantismo e vir para o campo da praticidade, do campo de realmente mostrar o que está sendo feito, né? Não dá mais para ser uma plaquinha na parede da loja dizendo assim, aqui somos sustentáveis, mas o que de fato tem sido feito, né? Eu gosto, como você colocou aí, né, de empresas que na concepção de produtos estão já pensando na sustentabilidade, entre outros, né? E a gente vem se esforçando bastante para isso aqui, com diversas ações, né? A gente, a cada planejamento, pensa como a gente pode ampliar nossa atuação. Então, já há muito tempo, as nossas lojas, praticamente que em todas você vai passar, você vai ver lá caixa coletora para plástico retornável, né? A gente tem feito aqui um movimento grande de substituição do plástico, que era muito presente na nossa operação, para outros itens, como, por exemplo, né, capa retornável, itens que são retornáveis, então o cliente pode usar aquele mesmo tipo de cobertura, aquela capa, para acomodar suas roupas, leva para casa, quando voltar para a lavanderia, traz aquilo novamente, né? E, além disso, a gente também tentando diminuir o uso de cabide na operação, né? Então, hoje a gente tem aqui programa de cashback, de retorno de cabide, então o cliente acumula cabides em casa, se ele traz para a lavanderia, a gente tem um programa de cashback para ele, né? Vou dar um spoilerzinho aqui, talvez o time de marketing vai brigar comigo depois, mas para o ano que vem, parte das nossas campanhas quadrimestrais aqui, né, vai fazer aí, vou contar o santo mais ou menos, mas sem dizer o milagre, né? Mas vai abranger a questão de plantio de árvores, né? Então, a gente vem pensando várias situações, né? Já homologamos aqui também plásticos biodegradáveis, porque nós temos estados no Brasil, por exemplo, o Pará é um deles, né? Belém especificamente, que não aceita mais a sacola plástica. Então, a gente tem buscado muita solução e isso tem que estar presente, né? A gente tem que cada vez mais se acostumar. A siglazinha que tem sido falado tanto, né, do ESG, e isso vai continuar sendo falado cada vez mais. E hoje a gente já escuta, né? Eu acompanho muito o mercado financeiro, gosto muito de acompanhar a bolsa, e fala-se muito de que daqui a pouco as empresas, né, vão ter ali uma vantagem ou desvantagem se adotam práticas ESG, né? Vão ter mais confiança de investidor, vai ter capacidade de receber recursos, de ter um melhor desempenho se são empresas que adotam práticas de ESG. Então, não tem como a gente fugir disso. Óbvio que a gente tem a visão comercial, todo mundo, em alguma forma, faz também aí a consciência em relação à energia, sustentabilidade por uma questão de custo, mas a gente tem que pensar como planeta também. A gente tem que pensar que os recursos são esgotáveis, sim, e a gente tem que contribuir de alguma forma para que isso possa ser preservado e que a gente tenha um convívio muito melhor nesse mundo tão bonito que a gente tem aqui. A gente tem condições de contribuir, mesmo como empresa, como pessoa jurídica, a gente tem muita condição de contribuir. Eu acho que isso tem que estar intrínseco na organização, e aí a coisa vai fluir em cada bate-papo. Fernando, isso que tu trouxe agora é bem importante, e o Nicolás, que é aquele ator dinamarquês que era da casa Lannister, do Game of Thrones, né? Ele é um embaixador da ONU e ele estava palestrando lá no Web Summit também, e ele nos convidou para não escolher a extinção igual aos dinossauros, já que a gente tem a capacidade, né, cognitiva de tomar decisões, de raciocinar e de aprender com tudo que está acontecendo, né? E é exatamente isso, né? A gente tomar decisões mais conscientes depende muito dessa interação entre todos nós, assim, né, consumidores, marcas e todos os stakeholders que estão envolvidos como uma grande comunidade mesmo, para que a gente consiga ter uma vida melhor, num mundo melhor também, né, preservando o nosso mundo. E pensando nisso, Ricardo, qual que é a visão da CPFL Soluções em relação ao mercado de energia, o segmento varejista, para a gente encerrar, assim, como considerações finais, e aí depois a Thaís vai nos trazer um pouquinho mais de esperança, ou não, vamos ver, sobre o ano que vem. Vai lá. Deixa eu falar aqui, primeiro do grupo CPFL, acho que o Fernando comentou aqui da sigla ESG, eu vou começar pela S e a G, né? A S, a gente atua muito com o Instituto CPFL,
A G, a CPFL, é uma empresa de novo mercado, então com níveis de governança dos mais altos aí na Bolsa. E a parte de E, né, a parte de ambiental, tanto a gente recicla e reforma transformadores, tiramos materiais da rede, desmantelamos e separamos e vendemos, tentando um processo de reciclagem e reuso. Temos hoje um dos maiores parques aí, eólicos do país, né? Então com bastante capacidade a partir do vento, energia gerada aí a partir de biomassa, de bagaço de cana, hidrelétricas. Então assim, temos uma capacidade de energia renovável gerada pelo próprio grupo CPFL muito grande. E como que a gente pode ajudar os nossos clientes também aqui em poder fomentar esse mercado mais verde, né? Esse mercado mais reciclável, esse mercado mais de uma economia circular. A gente tem hoje a gente consegue, através de uma certificação internacional chamada AEREC, garantir para os nossos clientes e ele poder usar isso para o abatimento do seu consumo de carbono ali, eventualmente no seu negócio, para poder se declarar, e se esse for o objetivo de cada um chamado net zero, né, que a gente tem visto bastante recentemente lá da COP26, a gente pode ajudar muito os nossos clientes em atuar com isso. Então, esse certificado AEREC é o que garante, através da nossa geração de energia renovável, de toda essa característica que eu comentei, que você pode demonstrar e comprovar para o seu cliente, na sua operação ali no dia a dia, que você é renovável também no consumo de energia, que é importante hoje nesse desenvolvimento e nesse olhar ali de como que a gente consegue, junto com a ciência, combater ali o aquecimento global. Excelente, talvez até criar selos, né, Ricardo, para os clientes, assim, tipo os selos de geladeira, aqueles de consumo, né, e o cliente final poder enxergar isso, né, esse é um negócio que é energia A, é B, é C, né, como é que ele faz isso, né, se usa renovável, se não usa. Eu acho que cada vez a gente conseguir comunicar isso mais, vai ajudar bastante o cliente a perceber esse valor e a valorizar esse esforço, assim, né? Porque tem uma história por trás disso. E aí vem as nossas áreas de marketing aí junto, nos ajudando a contar isso, né? O quanto isso envolve de dedicação, de tempo e de investimento para conseguir fazer tudo isso acontecer. E aí o consumidor vai entender qual é a parte dele também, né? De fazer uma escolha mais consciente. Thaís, tu pode nos trazer aí, então, a tua visão aí econômica, pensando em todas essas questões aí para o próximo ano? Então, acho que fiquei muito contente com todos os relatos que foram feitos aqui, porque quando a gente olha para 2022, a gente vê que é sim um ano de desafios, do ponto de vista que a gente vai conviver com taxas de juros mais altas, um crescimento um pouco mais morno, mas tem muito que ser feito, né? E todas essas experiências mostram que se você tiver uma visão focada em tentar reduzir seu custo, já está ciente desses desafios e já consegue se programar melhor ali para os impactos que esse ambiente macroeconômico vai ter sobre a sua receita, você consegue um resultado relativamente bom. Então, acho que é importante ter consciência de que tem esses desafios, mas acho que tem tudo para que esses desafios sejam superados. E pensando aí na ESG, só para finalizar, realmente acho que o Brasil tem uma grande oportunidade dentro dessa agenda ESG. Quando a gente pensa globalmente, a gente sabe que essa agenda vai demandar muitos insumos que o Brasil produz, então a gente vai poder ter um impacto bastante positivo para a economia brasileira como um todo. Então, acho que a gente tem um futuro em que a ESG pode colaborar para a gente ter um crescimento maior aqui do país. Então, é duplamente uma boa notícia. É boa notícia do ponto de vista do planeta e é boa notícia do ponto de vista do país também. Então, 2022 pode ter aí os seus desafios, mas eles são superáveis e olhando para frente, acho que a gente tem muitas oportunidades, tanto nessa agenda ESG, quanto superando aí esses desafios do ano que vem e o pós-pandemia. Acho que o Brasil tem tudo para voltar a crescer um pouco mais e
ter essa agenda aí mais responsável do ponto de vista social e ambiental vicejando. Excelente, Thaís, muito obrigada por nos trazer essa injeção aí de ânimo, né? Os empresários, de uma forma geral, já são animados, né? Senão nem seriam empresários, né? Mas é importante isso como comunidade, assim como país, né? A gente voltar a acreditar que dá para fazer as coisas acontecerem, que o movimento vai voltar, que as pessoas vão se movimentar nesses universos todos que a gente está criando, né? O Omnichannel ao máximo, né? Agora a gente vai ter até o metaverso, um outro universo, além de todos esses que a gente já tem que dar conta, mas a gente dá conta e o importante é a gente estar aonde a nossa comunidade da marca está, né? E conseguir olhar para o mesmo lado que eles estão olhando também, para aquilo que para eles também traz valor, e fazer tudo isso preservando o nosso planeta, né? E até tornando ele ainda melhor, né, do que já é. Então, muito obrigada mesmo a todos vocês. O tempo passou voando, já são 15h40. Eu nem acreditei quando me chamaram a atenção aqui no WhatsApp, que faltava pouco tempo. Eu estava adorando a conversa com vocês. Foi uma aula de todos vocês. Muito obrigada a todos. Obrigado, Fabi. Obrigada, Fabi, pelo convite. Muito obrigada pelo convite, pessoal.